Olá, eu sou o Caio e nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre o que é um banco de dados. Eh, a gente vai discutir um pouquinho o que realmente é um banco de dados, para que serve e, no geral, onde que isso é utilizado. Se você programa ou tem um interesse em programação ou é dessa área, né? Você provavelmente já deve ter ouvido falar sobre isso. A gente ouve bastante MySQL, MongoDB, Firebase. O que é isso, afinal? Continue assistindo que eu vou te dar um resuminho. Então, nessa aula vamos falar um pouquinho sobre o que é um banco de dados, né? Um banco de dados nada mais é do que um local onde que você coloca os seus dados, né? Onde que os dados são guardados. Aqui eu fiz um esqueminha, né? Mostrando que, no geral, mas isso não é sempre, né? Isso vai depender. Você vai ter um aplicativo, né? Que pode ser um web, pode ser uma aplicação mobile, pode ser, enfim, qualquer aplicação, né? Pode ser desktop também, né? Enfim. E você tem essa aplicação e, no geral, você tem a necessidade de querer que seus dados persistam. Quando a gente fala de persistência, a gente está dizendo de não perder, né? Por exemplo, quando você guarda os seus dados, talvez em um array, ali ele está sendo guardado em memória, né? Então, se alguém fechar a página ou se alguém desligar o computador, por exemplo, é, aqueles dados ali iam ser perdidos. Mas colocando um banco de dados, você sabe que você está realmente guardando em algum local, fisicamente, né? E um banco de dados é para isso, né? É, uma pergunta, né? Ok, entendi que é um local para guardar, mas qual é a outra utilidade, né? É, Tem essa questão da segurança, né? No geral, a gente ouve bastante, né, alguns nomes, né, MySQL, MongoDB, Firebase, PostgreSQL, mas esse é porque é bem usado banco de dados e gerenciador de banco de dados, né, ou DBMS, né, ou DBMS. No geral, a gente acaba usando como sinônimo um banco de dados e um gerenciador de banco de dados, mas quando você está falando do local onde está sendo guardado, você está falando do banco de dados. Quando você está falando de MySQL, MongoDB ou qualquer outro nome, a gente está falando do gerenciador. O gerenciador, ele é um jeito de lidar e manipular os dados. Falando assim, existem vários tipos de DBMS que são, mas os mais comuns são o SQL e o NoSQL. Isso dá um outro vídeo, né, para explorar isso, mas quando você está falando de SQL, a gente está falando de bancos relacionais, então você tem o conceito de tabelas e o NoSQL, né, o NoSQL, seria documentos, né? Mas isso está mais ligado da forma que os dados são manipulados, né? E como eles são guardados também, né? Obviamente, mas é, os dois vão persistir o dado da mesma maneira, né? Assim, quando o banco de dados vai estar persistindo aqueles dados que você quer da mesma maneira. Ok, vamos falar então agora algumas vantagens, né, de você usar um banco de dados. A persistência, né, dos dados é uma dessas, mas também tem a questão de que esses gerenciadores, né, no geral, eles são otimizados para fazer diversas operações comuns, né? Por exemplo, como você quer inserir um dado, né, você quer guardar um novo dado. Por exemplo, você está cadastrando um cliente. Você vai inserir os dados desse cliente no banco de dados. Ou você quer buscar um cliente, né? Você quer saber, quem é aquele cliente que tem o sobrenome tal, por exemplo. Esse tipo de busca, ele já é otimizado por esses gerenciadores, né? Ou você quer deletar, eu quero deletar um cliente com tal ID, né? ID seria um identificador ali único que, no geral, é usado, né, para guardar o seu dado, né? Obviamente, né, quando você está falando de qual é a melhor forma de guardar, qual é a melhor forma de fazer busca, como deletar, como manipular, como mostrar os dados da forma que eu quero, né? Como relacionar talvez um cliente com
um extrato bancário dele, por exemplo, né? Isso tudo é, é um mundo, né? Então, tipo, isso foge um pouco assim do escopo, né? Mas nessa aula aqui, né? Que é só mais assim para trazer realmente assim o que é, né? Mas também tem outra questão de que você tem a integridade dos seus dados, né? É bem fácil, por exemplo, você não guardar coisas duplicadas. Obviamente, isso vai estar na parte mais do design, né? Que tem que ser pensado ali, né? Ah, como que você pensa nos documentos, como você pensa nas tabelas. Mas os bancos de dados estão aí para manter ali, né, essa integridade, a atomicidade, né? Você saber que você guardou ali só uma vez aquilo, né? E também tem a questão da consistência. É, e, no geral, você vai ter o DBA, né, que seria o Database Administrator, né, que seria o administrador do banco de dados. No geral, ele vai ter uma dessas funções realmente de é, otimizar os dados, como que está organizado, se está usando os algoritmos certos para determinados dados, né? Também tem essa questão de que esses tipos primitivos, né, de dados, no geral, o seu banco de dados ele já tem alguns algoritmos ali que já estão otimizados, né, para você fazer a manipulação. Mas você vai ver que, né, quando a gente está falando de dados, as coisas vão começando a ficar complexas, né? Você vai ter alguns tipos de dados e alguns tipos de questões ali, né, de manipulação que vão ser mais complexos. E você vai poder ter um DBA, né, ou uma pessoa ali realmente, né, que vai entender mais, que vai conseguir, vai precisar de olhar ali, tipo, mas a gente está mexendo bastante com string, mas talvez o banco de dados está usando um algoritmo que é melhor para mexer com inteiros, por exemplo, né? Enfim, tem diversos cenários aí, né, que você vai ver que precisa de de um terceiro, né, para melhorar ali a questão da otimização. Essa questão toda também de otimização também é um outro mundo, né, quando se fala de dados e bancos de dados. É, então, você vê também, né, que hoje você tem essa questão de a ciência de dados, você está falando de inteligência artificial, você vai pensar enfim, em diversas coisas, né? No fim das contas, tudo que a gente faz como programadores é realmente manipulação de dados, né? A gente tira o dado de um lado, coloca em outro, guarda em um determinado lugar, transforma e devolve, enfim, então os bancos de dados eles são extremamente importantes para realmente, né, que todas essas coisas que são feitas não sejam perdidas, né? E também tem a própria questão da análise, né, de dados, né? Você pode muito bem saber, em tal mês eu vendi mais. Aí você consegue analisar talvez, por quê, né? Entrou mais clientes, saiu mais clientes, teve prejuízo. Isso tudo pode ser otimizado e analisado com a ajuda, né, ali do banco de dados, né? E eu acho que era isso, assim, é um tema bem expansivo, né? Provavelmente eu vou entrar nessa questão de NoSQL versus SQL, né? Para ver, assim, as diferenças mesmo, né? Mas é isso, espero que tenha gostado e até a próxima.